Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos ter agora a nossa primeira aula do bimestre, tá certo? Vão ser publicadas 5 aulas, mas cada uma delas divididas em pequenas partes para vocês assistirem aos poucos, tá certo? Pequenos vídeos que vão compor uma aula, tá bom? E na aula de hoje a gente vai começar a discutir o tema do nosso bimestre, que é a ética. E do ponto de vista da ética, a gente vai discutir principalmente hoje a questão dos valores morais e éticos. Qual a diferença dos valores morais para os valores éticos, né? E principalmente, o que é valor para a gente, tá certo? Então, ao longo do nosso bimestre, a gente vai estar discutindo moral e ética e valores, e hoje a gente vai ter uma breve introdução, vou dar uma breve introdução sobre isso, tá certo? Essa é a primeira parte da primeira aula, tá ok? Ainda tem mais algumas partes que vocês vão poder acompanhar depois, tá certo? Então, nessa primeira aula de hoje, a ideia é principalmente a gente entender o que é essa perspectiva dos valores dentro da moral e da ética, né? Então, quando a gente está falando de moral e principalmente de ética, a gente está falando de uma teoria dos valores, tá certo? Então, essa teoria dos valores é chamada de axiologia, né? Axiologia. E aí, qual é a grande preocupação nossa do ponto de vista ético com os valores? É o modo como eles se relacionam na nossa vida cotidiana. Como é que a gente nos relacionamos na vida cotidiana através dos valores? Essa axiologia ela surgiu no século XX, né? E a grande questão é como é que nós nos relacionamos com outros seres humanos? Como é que nós nos relacionamos com a natureza, com seres animais, com seres vegetais, com seres naturais de um modo diverso? Nesse sentido, a ética se diferencia da metafísica. O que é a metafísica? É quando você pergunta o que é uma coisa, tá certo? Quando a gente fala de ética, a gente está falando de teoria dos valores. E quais são os principais valores da ética? O bem e o mal. Se a gente se perguntar o que é o bem e o que é o mal, a gente entra dentro da perspectiva metafísica, tá certo? Ou seja, no sentido de saber o que é a existência do bem e do mal. Quando a gente faz essa pergunta, o que é sempre uma pergunta sobre o ser, né? Então, o que é o bem, o mal, o que é o homem, o que é a natureza. Mas a ética vai se preocupar com o modo como nós nos relacionamos, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, a nossa relação passa pela afetividade, tá certo? E essa afetividade, ela tem relação com o quê? Atração e repulsa, né? Repulsa. Ora, atração, repulsa. Atração, repulsa. Quando a gente fala de atração e repulsa, quer dizer o quê? Algo que tem a ver com o bem e com o mal. Ora, aquilo que me atrai, eu quero para mim. Isso pode fazer bem, mas também pode fazer mal. E aí, a atração vai definir um afeto que você tem em relação a alguma coisa. Mas esse afeto pode lhe causar mal e bem, dependendo aí de como você avalia a questão. Você gosta daquele garotinho que lhe maltrata, lhe bate todo dia, mas você diz, ele me ama, né? Então, para você, ele quer o seu bem, para você, ele é o seu bem. Mas aí é onde entra a questão. Do outro ponto de vista, ele é o mal. Então, a repulsa, do mesmo jeito, quando você tem repulsa de alguma coisa, a gente pode pensar que isso é um mal, né? Não, né? Não gosto disso. Mas isso também pode ter a ver com um bem, no sentido de você manter um certo distanciamento de determinadas coisas. Então perceba o quê? A afetividade é aquilo que nos afeta. E dependendo do como nos afeta, a gente tem uma atração e uma repulsa. A dancinha ética, atração, repulsa, atração, repulsa. Mas, dependendo da atração e da repulsa, isso vai ter relação com o bem ou com o mal.
que é justamente a nossa questão ética a partir de agora, nas próximas aulas e durante todas essas aulas do bimestre, a gente vai estar discutindo exatamente isso. O que é o bem e o que é o mal. Tá certo? Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, ok? Então, até a próxima e assistam as próximas partes desse vídeo, ok? Dessa aula, né?